Olá, meu querido, aqui é o professor Ítalo e hoje nós iremos falar o assunto de hoje será a aceleração escalar média. Então vamos começar aqui. Primeiro, observe a figura abaixo. Nós temos aqui um veículo, ele estava inicialmente nessa posição e ele veio para essa posição aqui. Acontece que neste instante inicial, se tem um zero aqui quer dizer inicial, ele possui uma velocidade de 5 metros por segundo e nesse instante final, 5 segundos, ele possui uma velocidade final de 15 metros por segundo, ou seja, sofreu uma variação na velocidade. Então a velocidade do veículo varia ao longo do tempo. Quando isso ocorrer, significa que ele sofreu uma aceleração escalar. A aceleração é uma grandeza física, é algo que pode ser medida, que está relacionado com a variação da velocidade. Quando a variação é em relação ao seu módulo, ao seu valor, ou seja, o objeto se move mais rápido aqui, por exemplo, significa que ele sofreu uma aceleração escalar. E aqui eu posso calcular a sua aceleração escalar média, que é o quanto que em média seria a sua aceleração. Tá, nós temos dois tipos de movimento. Aquele movimento em que a aceleração está a favor do movimento, é o caso que acontece aqui. O carro está se movendo mais rápido ou mais devagar? Ele está se movendo mais rápido. Então a aceleração é a favor do movimento. Esse movimento é chamado de acelerado. A aceleração é positiva. Agora, se a aceleração fosse contrária ao movimento, a aceleração seria negativa. Em vez do objeto se mover mais rapidamente, ele se mover mais lentamente, porque sua velocidade ia variar, mas ia variar de modo que ele se movesse cada vez mais lentamente. Esse tipo de movimento em que a aceleração é contra o movimento, a aceleração é chamada de desaceleração e é um movimento chamado de retardado, que é quando a aceleração é contrária ao movimento, quando sua velocidade diminui o seu módulo, ele se move mais lentamente, tá? Quando eu falo módulo, significa que não importa o sinal se é positivo ou negativo, ele está indo mais devagar. Só isso. Como que eu calculo a aceleração escalar média? Então, a aceleração é a grandeza que indica a taxa da variação da velocidade por unidade de tempo. A aceleração escalar média é determinada pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. O que é esse delta? Esse delta indica variação final menos inicial. Como aqui é ΔV, é a velocidade final menos a velocidade inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então você pode calcular a aceleração por essas duas equações. Geralmente, nós iremos utilizar nos exercícios esta equação aqui, ó, em que a m é a aceleração média, o v é a velocidade final, o v0 é a velocidade inicial, o t é o tempo final e o menos t é o tempo inicial. Então esse v menos v0 é calculando o ΔV, que é a variação da velocidade. O t menos t0 é para calcular o ΔT, que é a variação do tempo. Então vamos lá. O ΔV nós vamos trabalhar ele na unidade em metros por segundo, que é do Sistema Internacional. O tempo nós vamos trabalhar na unidade de segundos. E a aceleração escalar média vai ficar em que unidade? Como ela é variação da velocidade sobre o tempo, ela vai ficar metros por segundo dividido por segundo ou metros por segundo ao quadrado. Essa unidade e essa é equivalente. Tudo bem que vamos utilizar isso aqui para representar. Mas o que é metros por segundo ao quadrado? É o quanto que varia da velocidade em metros por segundo a cada segundo. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer um exemplo e aí eu vou mostrar o significado dessa unidade aqui. Só que antes do exemplo, lembrando, se precisar converter a velocidade, ou seja, se ela estiver em metros por segundo e você quiser converter para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E se quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Como vamos trabalhar nessas unidades aqui, só vai ser preciso converter se a velocidade estiver em km por hora, que no caso nós iremos dividir por 3,6. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Um móvel parte do repouso, se ele parte do repouso a velocidade inicial é zero, né? Está parado. E após 5 segundos, então ΔT 5 segundos, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Qual foi a aceleração escalar média desse automóvel? Então, a aceleração escalar média, que é isso daqui, não dá para calcular por essa equação aqui? Então, eu já abri o ΔV e já abri o ΔT. Vou escrever dessa maneira aqui a equação. O AM eu quero descobrir. O V é a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 0.
dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Como ele não me deu nem o tempo inicial nem o final, mas deu quanto tempo passou, ele me deu o ΔT, eu já substituo isso daqui pelo seu valor. Isso aqui não é ΔT? E quanto que vale ΔT, que é o tempo que se passou? 5 segundos. Tá bom? Então, substitui aqui por 5. 20 menos 0 é 20, 20 dividido por 5. Então, o 20 é a variação da velocidade. A velocidade foi de 0 para 20, então variou 20, aumentou 20 metros por segundo em 5 segundos. Se eu pegar 20 e dividir por 5, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. O que significa 4 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo a velocidade varia em 4 metros por segundo. Então, 1 segundo depois, ele não estava no repouso? 1 segundo depois, sua velocidade era 4. Outro segundo depois, a velocidade era 8. Outro segundo depois, a velocidade era 12. Outro segundo depois, a velocidade era 16. E no último segundo, que seria o quinto segundo, a velocidade é 20 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade varia, em média, 4 metros por segundo. É isso que significa uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundo a velocidade varia 4 metros por segundo. Próximo exemplo. Um móvel com velocidade de 108 km por hora freia e após 4 segundos atinge a velocidade de 72 km por hora. Qual o módulo de sua aceleração escalar média? Então, inicialmente ele se movia a 108 km por hora. Após 4 segundos atinge a velocidade de 72 km por hora. Então, a velocidade final é 72 km por hora. E o tempo que se passou? 4 segundos. Pergunta qual é o módulo da aceleração escalar média. Posso substituir os valores da equação do jeito que está? Não, você tem que converter a velocidade. Converter a velocidade para metros por segundo. Como? Divide por 3,6. 108 dividido por 3,6, metros por segundo agora. 108 dividido por 3,6 é 30 metros por segundo. 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Agora eu posso jogar na equação. AM é igual a V menos V0 dividido por T menos T0. AM é a aceleração média, eu quero descobrir. A velocidade final é 20 e a inicial é 30. Dividido pelo tempo que passou aqui, que é 4 segundos. 20 menos 30 vai dar menos 10, lembra? Sinais diferentes conservam o sinal do número maior, que é o 30, então o sinal é negativo. E subtrai 30 menos 20, 10. Como assim, professor? Deu menos 10? Lembrando que esse menos 10 é a variação da velocidade. O que significa menos 10? Significa que a velocidade diminuiu 10 metros por segundo. Ela não foi de 30 para 20, ó, velocidade inicial e final. Se ela foi de 30 para 20, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu 10 metros por segundo. Quanto que fica menos 10 dividido por 4? Fica menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada 1 segundo a velocidade diminui 2,5 metros por segundo. Ó a aceleração negativa aqui. Essa aceleração é chamada de desaceleração, ela é negativa. Toda vez que o exercício falar uma desaceleração, você já sabe que a aceleração é negativa. Mas como ele quer o módulo da aceleração, quando ele fala essa palavrinha aqui chamada de módulo, módulo significa que eu não quero sinal. Eu só quero o seu valor absoluto. Quando é o valor absoluto do número, você vai escrever esse número sem sinal. Então, o módulo da aceleração, que é representado por essas barras aqui, é igual a 2,5. O que o sinal indica, gente? O sinal só indica que a aceleração é contra o movimento. Indica que em vez dele se mover mais rápido, ele vai se mover mais lentamente, porque ele está desacelerando. O módulo da aceleração é 2,5. O menos indica que a aceleração é contra o movimento. E no nosso último exemplo, ele diz o seguinte: um móvel com velocidade de 20 metros por segundo sofre uma desaceleração. Ó, lembra, desaceleração, aceleração é negativa. Então, uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado durante 3 segundos. Qual é a velocidade do móvel após esse tempo? Então, nós temos que a velocidade do corpo inicial é 20, a aceleração é menos 5, mas o professor ele não colocou um menos aqui não, mas é porque ele disse desaceleração. Se ele disse desaceleração, já indica que é negativo. O tempo é 3 segundos e ele quer a velocidade final após esses 3 segundos. Então, ele quer o V final. Jogando a equação da aceleração média, agora nós temos a aceleração média, vale menos 5. A velocidade final eu quero, então é V, menos a velocidade inicial, que é 20, dividido pelo intervalo de tempo que passou, que é o 3.
O 3 está dividindo, ele vai passar multiplicando, certo? Vai ficar menos 5 vezes 3 é igual a V menos 20, certo? O menos 5 vezes 3 é menos 15, que é igual a V menos 20. O menos 20 está negativo, passa positivo, aí eu isolo V. Vai ficar menos 15 mais 20 é igual a V. Qual vai ser a velocidade final? 5 metros por segundo. Mas, professor, essa velocidade é menor. É, porque a aceleração é negativa, indica que o movimento é retardado. A velocidade está diminuindo ao longo do tempo, ela está se movendo mais lentamente. Então, isso aqui seria o nosso último exemplo de aceleração escalar média. Então, lembrando que a aceleração é o tanto que a velocidade varia, a variação da velocidade sobre o tempo, e 5 metros por segundo ao quadrado indica que a velocidade vai variar 5 metros por segundo a cada segundo. Como o sinal é negativo, indica que em vez de aumentar a velocidade positiva, vai diminuir a sua velocidade. Muito obrigado pela atenção até aqui. Um beijo, tchau, tchau e até mais.